Você já se sentiu incapaz? Já passou por uma situação no seu trabalho, na sua vida, que você fala, nossa, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu não sirvo para estar nesse lugar? Hoje a gente vai falar um pouco dessa síndrome, a síndrome da impostora. Mas não qualquer impostora. Uma impostora em Harvard, aqui no Entre Hipóteses. Antes de começar o vídeo, vou lembrar vocês de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto que a gente gosta tanto de fazer. E hoje a gente vai falar de uma impostora em Harvard, do Jax Fuchs. Falei do Jax já aqui, com um livro que tem um título enorme, que eu amo, que eu nunca vou te perdoar por você ter me obrigado a te esquecer. Quem ainda não viu, tô deixando o cardzinho aqui. E eu falei que esse livro, o anterior, era um livro que falava muito da minha relação, era um livro que mexeu muito comigo nesse lugar. E hoje eu vou falar de uma impostora em Harvard. Antes de falar desse livro, eu vou falar dessa síndrome da impostora, que pega a gente em muitos lugares. É aquela sensação, principalmente no trabalho, que a gente não é suficiente. Acontece com homens também, mas é mais comum acontecer com mulher. Você está num cargo de liderança e de repente você olha e fala, nossa, eu acho que eu não sou suficientemente boa para estar ocupando esse lugar. Você é chamado às vezes para poder dar uma palestra, falar alguma coisa, e você fala, nossa, eu acho que eu não vou saber falar esse tema, eu acho que eu não sou tão boa a ponto de ser convidada para. A síndrome da impostora ficou muito famosinha nas redes sociais, não tem muito tempo. E aí o Jax Fuchs traz pra gente uma impostora não em qualquer lugar, mas na faculdade de Harvard. Ele conta então a história da nossa personagem, que ao longo do livro vai se mostrando uma mulher muito capaz, muito competente, que resolve fazer uma inscrição para um curso em Harvard. E ela já faz essa inscrição pensando, não vai dar certo. Tem gente que tem essa filosofia de vida, né? Já faz as coisas pensando, vou fazer porque eu sei que não vai dar certo, não vai ser legal, não vai dar certo, então vou fazer de qualquer jeito. Ela foi nesse rumo aí. E aí ela fez, já esperando receber uma negativa, quando ela recebe uma resposta positiva. Ela é aprovada e ela é convidada para poder participar desse curso. A partir daí ela começa a colocar um monte de empecilhos para ver se não vai dar certo. Então ela coloca problema no lugar aonde ela vai morar, como que ela vai chegar na universidade, como que vai ser a questão do transporte, a logística, um monte de coisa. Se ela vai conseguir entender a aula de um ou de outro professor. E aí ela vai colocando esses empecilhos dela meio que consciente ou inconscientemente. E aí o livro vai contando dessa trajetória dela em Harvard, como que ela vai fazendo esse caminho. Tem algumas passagens muito engraçadas, inclusive uma em que ela é convidada para poder fazer uma palestra e a primeira sensação que ela tem é de que não vai ninguém. E aí, ao mesmo tempo, ela pensa, meu Deus, se for alguém, se me fizerem uma pergunta e eu não souber responder, como que vai ser? E aí ela fica nessa angústia e fica treinando a palestra dela para a cafeteira. Até que num ponto ela fala, acho que a minha cafeteira saberia falar melhor do que eu sobre esse assunto, de tanto que ela me escutou falar, treinar sobre essa palestra. Outra parte que eu achei divertidíssima é que ela vai assistir uma aula do Rancière, que é um filósofo francês, que eu sou apaixonada por ele. E aí chega na aula, ela começa a achar a aula meio entediante, assim. Ele chega para poder falar, ela vai com muita expectativa nessa aula. E aí ele tá cheio de folha de ofício, ele começa a ler, né, a aula dele, aquela coisa toda. E aí ela vai ficando sonolenta e ela cai, chamando a atenção de todo mundo que estava ali assistindo a aula. Eu até no dia mandei mensagem pro Jax, falei, nossa, cair em público, eu acho que é o medo de 9 em cada 10 pessoas e com certeza é um dos meus medos. Mas se fosse para cair em público, que fosse em uma aula do Rancière. Enfim, o livro é muito gostoso, o livro é muito divertido. Assim como no primeiro livro dele, esse também tem um final surpreendente. Surpreendente tanto pela forma como ele finaliza o livro, como pela forma que a personagem se finaliza.
Então a gente vê essa mudança nela, essa mudança de ação dela no finalzinho ali do livro. Esse livro me levou para alguns pontos. Primeiro que, assim como no primeiro, eu achei que o Jacques estava falando diretamente para mim, nesse eu tive a mesma sensação. Sim, um narcisismo muito insuflado, mas eu tive certeza que ele estava conversando comigo nesse livro. Eu tenho muito essa questão da impostora. Quando eu comecei a me preparar para dar aula, eu falava muito na terapia que eu não ia conseguir, eu não ia dar conta. Então eu virei a louca dos cursos. Eu tentei fazer tantos cursos, que chegou um momento em que eu não tinha mais tempo. Então eu estava marcando 2 cursos para o mesmo dia, para o mesmo horário, para poder fazer aulas ao vivo, não tinha gravação, aquela coisa toda, porque eu tinha muito medo de não conseguir dar aula. Eu achava que eu nunca ia conseguir vencer esse lugar. Claro que a terapia me ajudou nisso de uma forma surpreendente, a ponto de eu ter coragem de ir para a sala de aula. E uma das coisas que foi importante para mim foi assistir aula de outras pessoas. Foi nesses cursos começar a observar o professor. Então, mais do que só assistir às aulas, mais do que só o conteúdo dos cursos, a posição do professor me chamava muito a atenção. Porque às vezes, quando ele ia ser apresentado, falava, fulano, formado em tal, pós em tal, 2 mestrados, 2 doutorados, não sei quantos pós-doc, não sei o quê. Você ia assistir a aula, você via que não era uma aula, às vezes, tão dinâmica, uma aula, às vezes, tão chamativa, que te prendia tanto. Assim como a nossa personagem via isso no livro e nas aulas que ela assistia lá em Harvard. Às vezes aqueles professores que ela estava esperando mais para poder assistir às aulas, quando ela assistia ela falava, nossa, é isso mesmo? E é um olhar não de, não é isso, né? Então fulano não dá conta. Não, mas é um olhar de, tá vendo? Ninguém sabe tudo. Ninguém tá completamente pronto. Ninguém tem o domínio total de tudo. E não tem problema o falar, eu não sei. Então isso me ajudou muito quando eu fui para dentro da sala de aula. Então ter essa sensação de que eu podia falar, como eu falei com os meus alunos algumas vezes, em algumas questões que eles trouxeram, eu não sei isso, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar e a gente conversa na próxima aula, a gente conversa na próxima semana. Isso foi muito bom para mim, olhar para o outro nessa posição que eu queria ocupar. E aí eu percebo que a personagem, ela também vai fazendo isso, ela vai tendo esse olhar com os professores dela e por isso talvez ela tenha chegado no final da forma como ela chegou. É uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito divertida. Eu dei várias risadas com ela ao longo do caminho. Me fez perceber aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que às vezes a gente, até de uma maneira inconsciente, a gente vai colocando obstáculos naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente quer alcançar. Às vezes por medo, por insegurança, mas a gente mesmo vai colocando esses pontos de dificuldade. E é um livro, a escrita do Jacques Fuchs é uma escrita muito real. É uma escrita que conversa com a gente de uma forma muito direta. Por isso, a indicação da semana do Entre Pontes é Uma Impostora em Harvard. Você já leu outro livro dele que eu indiquei? Se ainda não leu, vale muito a pena ler. Vem aqui me contar nos comentários o que achou, qual livro que você gostou mais, se você leu algum outro livro dele. Ele tem muitos livros maravilhosos que eu ainda vou trazer aqui no canal. E não esquece de curtir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar semana que vem. Porque se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar. Até lá!